Todas as manhãs há uma promessa que entra em milhões de casas portuguesas. Uma promessa simples, quase banal. Um número, uma hipótese e, quem sabe, uma mudança de vida. Mas por trás deste jogo matinal está um problema muito sério. Um modelo de negócio que cruza televisão, publicidade, esperança e silêncio. As chamadas de valor acrescentado tornaram-se parte do mobiliário audiovisual. Mas a que preço? É entretenimento, dizem uns, é manipulação, dizem outros. A verdade está algures no meio, mas os números falam por si. A história começa no início dos anos 2000. As televisões privadas procuravam novas formas de receita e os concursos por telefone surgiram como a solução perfeita. Pouco risco, alta rentabilidade. E estes concursos são enquadrados legalmente como comunicações comerciais. Não são jogos de azar no sentido legal. E por isso escaparam durante muito tempo à regulamentação que protegia os jogadores, por exemplo, nos casinos. Decretos de lei, como o 57 de 2008, estabelece que estes têm de ser claros, transparentes e não enganosos. Mas será que foi suficiente? De um lado temos entidades como a ANACOM e a Direção-Geral do Consumidor a fiscalizar este tipo de concursos e por outro temos as televisões a operar. No meio temos um espectador que ainda está a tentar perceber as regras do jogo. Em 2020 estima-se que este tipo de chamadas de valor acrescentado geraram milhões de euros por trimestre. O modelo é simples, o consumidor paga entre 60 cêntimos e 1 euro e essa receita é dividida entre a operadora telefónica e o canal televisivo. As operadoras podem ficar com cerca de 10 a 15% e o resto vai para o canal. Não há prémios garantidos nem chamadas reembolsadas e quanto mais se liga, mais o canal ganha. Mesmo que esta pessoa nunca entre em antena. Não é preciso um mestrado para perceber quem é que está a lucrar com isto. No início da última década, a RTP, o canal público, deu um passo pouco habitual no nosso país. Decidiu pôr fim às chamadas para concursos de valor acrescentado. A estação pública justificou a medida com preocupações éticas e a necessidade de proteger os seus espectadores, especialmente os mais vulneráveis. Recusou desta forma lucros fáceis e apostou numa outra estratégia. Mas nem todas as televisões pensaram da mesma forma. SIC e TVI resistiram à ideia de eliminar as chamadas 760 e 761 porque, para estes canais privados, a receita gerada pelos concursos telefónicos era uma verdadeira mina de ouro. Em 2013, um ano de pico, as duas estações de televisão faturaram cerca de 78 milhões de euros com este modelo de negócio, embora daí para cá as receitas tenham caído com a regulação e bloqueios por parte das operadoras, sendo que em 2023 a SIC chegou a conseguir perto de 11 milhões de euros, representando a terceira maior fonte de receitas da estação. Esta divergência entre canais de televisão deixa claro que o debate não é apenas sobre a ética, é também sobre um negócio, o poder e as escolhas editoriais. Mas identificados que estão quem lucra com isto, quem é que é o público-alvo destas estações de televisão? Quem é que liga recorrentemente na expectativa de ganhar alguma coisa? Ora, a maioria dos que ligam são idosos reformados, muitas vezes com solidão ou em estado de isolamento. Para muitos, o telefone é uma companhia e a televisão uma janela para uma sorte que nunca chegou. Estes concursos dirigem-se desta forma a um público vulnerável e por isso a lei europeia exige cuidados redobrados. A Diretiva 83 de 2011 protege consumidores vulneráveis, incluindo idosos, pessoas com baixa literacia ou fragilidade emocional. Este tipo de exploração destas vulnerabilidades pode constituir uma prática comercial agressiva ou enganosa e por isso é ilegal. Mas os idosos não são os únicos prejudicados. Chegamos ao cúmulo de ter uma Câmara Municipal a gastar 85 mil euros em chamadas deste tipo no ano de 2020. Mas porquê é que as pessoas ligam tanto? O que é que elas não sabem das regras do jogo? A manipulação aqui não é direta, é subtil, é o tom da voz, o tempo a correr, o prémio que já vai sair e o rodapé que ninguém consegue ler. Durante o programa, o entusiasmo é constante. As vozes dos apresentadores apelam insistentemente, os gráficos gritam prémios chorudos, mas há algo que raramente se diz em voz alta. O que está em jogo não é dinheiro, é um cartão de débito pré-carregado, um Visa, que só pode ser usado em compras através dos terminais da rede e não pode
pode ser convertido em numerário. Não se pode levantar, nem se pode transferir para outra conta. Grande coisa, certo? Dinheiro é dinheiro. O que tu não sabes é que este tipo de prémio é ilegal. Primeiro porque a lei do jogo em Portugal estabelece que não podem ser dadas prémios sem valor económico, como é o caso de um cartão de crédito, e o próprio parecer da entidade reguladora do jogo em Portugal disse, em 2015 e 2016, que este tipo de prémio não está dentro da lei. É, digamos, uma zona bem cinzenta. Mas quem é que pode ganhar este tipo de prémios? Bom, só maiores de 18 anos, mas essa informação também não é dita com clareza nem aparece em destaque. Não está de nenhuma forma sublinhada no entusiasmo geral. Outra coisa muito repetida é que quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Mas na realidade é bem diferente. Cada número de telefone só pode participar até 6 ou 10 vezes por dia, consoante o tipo da linha, se 760 ou 761. Mas mesmo esta limitação nem sempre funciona. Os próprios regulamentos admitem que, por razões técnicas, o sistema pode não conseguir impedir as chamadas acima do limite. E nesse caso, a chamada extra será cobrada como válida, mas a participação não conta. Sem aviso, sem compensação, sem qualquer responsabilidade assumida pelos promotores, o risco e o custo ficam todos do lado de quem ligou. Outra regra que pouca gente conhece é que, caso ganhes o prémio, tens 3 anos para gastar o dinheiro, porque depois dessa data, o cartão e o dinheiro que lá estiver caduca. E se o que viste até aqui é grave, o que dizer do concurso Casa Feliz, onde o espectador não faz a mínima ideia das probabilidades que tem de ganhar o prémio quando está a jogar. O grafismo está claramente feito para induzir em erro, ao mostrar 8 divisões, 6 delas premiadas, dando a sensação de que quem joga pode ganhar o jackpot uma em cada 8 vezes. Isto seria uma probabilidade de 12,5%, o que na realidade é muito menos do que isso, mais concretamente 25 vezes menos, apenas 0,5%. Quem controla tudo isto? Bom, é controlado tecnicamente. Por isso, os gráficos também são mostrados numa televisão em vez de cartões físicos. Mas e a responsabilidade? Bem, esta perde-se entre as operadoras, as produtoras e a boa-fé do telespectador. A verdade é que ninguém é obrigado a ligar, ninguém está a ser forçado a participar, não há aqui uma vítima clara nem um vilão óbvio. Há sim um jogo em que nem todos conhecem as regras. A questão não é proibir, é esclarecer. A linha entre a escolha livre e a manipulação emocional é muitas vezes ténue, especialmente quando a informação mais importante é escondida em rodapés ou dita em voz baixa. Vivemos, é verdade, numa sociedade livre. Quem quer arrisca, quem quer ligar 10 vezes por dia pode fazê-lo. Mas a liberdade também exige uma condição essencial, a transparência, porque só com toda a informação é que a escolha é realmente nossa. No fim, ninguém tem o direito de nos tirar a decisão, mas todos temos o dever de saber ao que estamos a jogar. Arrisque. Acredite. Bem sei que a sorte faz parte da equação, mas a sorte também se trabalha e neste caso é com a sua chamada 761 200 300. Liga, arrisque, participe e ganhe. Esta foi uma semana positiva para os mercados americanos, mas não tão positiva para os europeus. Portugal, esse sim, continua em grande ao conseguir mais de 3% de valorização no PSI, um ganho só acompanhado pela Bolsa brasileira. No que toca a notícias, fazer omeletes vai sair mais caro porque o preço dos ovos aumentou 28% desde o início deste ano. E se tu vês as notícias a falar de uma inflação nos 2%, que finalmente estamos com os valores controlados, depois olhas para os gráficos como este e ficas naturalmente na dúvida. 2% em quê exatamente? É que mesmo olhando para o preço de um cabaz alimentar, e aqui está a evolução desde 2022, o mesmo está hoje 20% mais caro do que há 3 anos atrás. O teu salário aumentou 20% desde então. Outra notícia que também gera alguma confusão depois de andarmos anos a levar com notícias sobre o preço das casas é o facto de 70% dos portugueses terem casa própria. Não só isto representa que 2/3 da população já tem a própria casa, como apenas 9% está a planear comprar nos próximos 12 meses. E isto levanta-me a dúvida de, então, e a situação precária de milhares de portugueses sem acesso ao mercado da habitação? É que, sinceramente, eu começo a ficar com a sensação, e isto é um hot take, de que estamos todos chocados com o preço a subir das casas, mas somos os próprios portugueses que, à procura de especular ou comprar uma segunda casa para arrendar, seja o que for,
estamos a contribuir para o contexto atual. Do outro lado do oceano, os Estados Unidos chegaram a acordo com o Vietnã para estabelecer as tarifas que beneficiem a troca comercial entre ambos. Este é um sinal positivo para empresas como a Nike ou a Lululemon e outras fabricantes têxteis, que assim torna desnecessário deslocar a produção para outros países do Sudeste Asiático. Por cá, na Europa, vai terminar esta quarta-feira o prazo da negociação com os Estados Unidos e a coisa não está a correr muito bem, a julgar pelas ameaças dos Estados Unidos sobre 17% nos produtos agrícolas. Para quem não sabe, depois do Reino Unido, com 22% das nossas exportações, os Estados Unidos são o segundo mercado para onde mais dos nossos produtos viajam. Estamos a falar de valores ali na casa dos 30 mil milhões de euros. Este é um cenário que sem dúvida tem tudo para acabar mal, mas ainda faltam 3 dias, assim que veremos o que é que vai acontecer até quarta-feira. Parece também que começa a existir uma pressão grande para que a China deixe fluir o capital livremente fora do país e desta feita através, pasmem-se, de stablecoins. Os novos tokens digitais são uma ferramenta interessante para permitir reduzir custos de pagamento internacionais, mas também prazos de liquidação. Algo que os principais economistas chineses e analistas de grandes bancos de investimento veem em Hong Kong a cobaia perfeita para testar. Este seria um passo importantíssimo na tentativa de competir com o dólar pelo título de divisa de reserva mundial. Fica também como última notícia a falência da empresa Del Monte, uma empresa com quase 140 anos de história, que declarou o Chapter 11 para chegar a acordo com os credores. Este é um exemplo de que a longevidade de uma empresa não é sinónimo de boas perspectivas no futuro. No que respeita ao portfólio, este fechou a semana nos 55% de valorização, com o mês de junho a render $164 em dividendos. E é tudo por hoje. Deixa o teu like se gostaste do episódio, ajudando assim o canal, passa pelo Patreon, onde tens conteúdos exclusivos, e segue-me no Instagram, onde eu vou subindo outras coisas. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. The backbone of the success of our country and capitalism, and the most noble thing you can do in your life, in my opinion, is to start a business and create a job. There is nothing more noble than that. But when you take on that journey, you also, after you hire your first employee and have your first customer and your first shareholder, is you have a responsibility of sustainability of the business. Because you're now servicing customers, you have employees that you're responsible to maintain their jobs, their standard of living, their ability to have a family comes from you. Now, when you introduce a new mission, because the primary mission of a business is to take care of its customers, its employees, and its shareholders. That is the DNA of business.